Neste vídeo, apresento algumas lições estoicas de forma prática e fácil de entender. Os estoicos definem o termo vida extraordinária como o estado de viver de acordo com sua natureza mais elevada, acreditando não haver espaço entre você e a melhor versão de si mesmo, a versão que você sonha ser. As preocupações, medos ou angústias da vida não podem te impedir. Você é capaz e tem autonomia para isso. Encorajo você a assistir ao vídeo até o final e deixar um comentário. Tenho certeza de que, ao final, você terá compreendido exatamente o que os estoicos consideram como vida extraordinária e poderá, se desejar, começar a aplicar em sua vida. Mas o que é o estoicismo? O estoicismo é uma filosofia antiga, cujos princípios eram discutidos e vividos muito antes de Jesus passar por este mundo. Para que você tenha uma ideia, uma das principais características do estoicismo é valorizar a razão e a lógica como ferramentas para entender o mundo e encontrar respostas. Os estoicos acreditavam que o universo é regido por uma ordem natural, que pode ser compreendida e aceita através da razão e da virtude. Além disso, para os estoicos, a virtude é um conjunto de qualidades como coragem, justiça, sabedoria e temperança, que devem ser cultivadas e praticadas em todas as situações da vida. A virtude é considerada um fim em si mesma, não um meio para atingir outros objetivos. Outra característica do estoicismo é a aceitação do destino e a transitoriedade das coisas, e a maneira como enfrentamos e respondemos a essas realidades. O estoicismo destaca a importância da comunidade e do dever social. Para os estoicos, a virtude não pode ser alcançada apenas individualmente, mas também através do comprometimento com a sociedade e com outros seres humanos, e que todos nós temos uma responsabilidade moral uns com os outros e que devemos buscar o bem comum. Em resumo, o estoicismo é uma filosofia que valoriza a razão, a virtude, a aceitação do destino e a comunidade como ferramentas, sendo aplicada para alcançar a sabedoria e a tranquilidade em diferentes áreas da vida, desde o pessoal até o profissional. Se você está aqui, buscando conhecimento, aceite o desafio de expandir sua mente, aprenda, cresça e evolua em sua vida. Clique no botão de inscrição e ative o sino para integrar o estoicismo diariamente em sua vida. Zenão de Cítio foi o fundador do estoicismo e era um rico comerciante da cidade de Quitio, em Chipre. Após ver seu navio naufragar com toda a sua fortuna, foi para a antiga cidade de Atenas, que era considerada a cidade mais intelectual do mundo. Foi assim que Zenão conheceu a filosofia de Sócrates, Platão, dentre outros. Essas influências mudaram completamente a vida de Zenão. A partir daí, ele criou a escola filosófica estoica, que perdurou por cerca de 300 anos, cujos ensinamentos permanecem e continuam relevantes 2000 anos depois. É importante destacar que o desenvolvimento das ideias estoicas atingiu seu auge em Roma por volta do ano 150 d.C., com os filósofos Sêneca, Epicteto e imperador Marco Aurélio, e o próprio cristianismo foi muito influenciado pelo estoicismo. O estoicismo como sistema operacional para a vida. A expressão sistema operacional é empregada de forma irônica, reconhecendo que não somos simples máquinas e nossas realidades transcendem a lógica aplicada aos computadores. Podemos enxergar o estoicismo como um filtro moral para orientar nossas escolhas na vida. Quando você filosofa, talvez sua mente se prepare para algo que parece difícil de assimilar. Pode parecer que se trata de algo complexo, chato e aparentemente sem utilidade em meio às suas preocupações da vida real, como trabalho, responsabilidades familiares, contas e boletos, impostos, fazer academia, entre outros. Concorda? No entanto, é precisamente nesse ponto que as lições estoicas se afastam da ideia geral de que a filosofia é algo complexo e destinado a pessoas com mentes privilegiadas. Pelo contrário, o estoicismo foi criado por pessoas comuns para pessoas comuns. Aqui estão alguns exemplos. Desde imperadores como Marco Aurélio até nascidos escravos como o Epicteto, líderes notáveis da história como George Washington, um dos fundadores dos Estados Unidos da América, e bilionários como Elon Musk. Esta lista poderia incluir personalidades como Bill Gates, Warren Buffett, atletas renomados, empresários e autores. Além de suas trajetórias de sucesso, o que todos têm em comum é o uso do estoicismo como filosofia de vida, como um sistema operacional. Vamos falar agora de alguns dos princípios fundamentais do estoicismo. 1. Dicotomia do controle.
Foque no que você pode controlar. Um dos conceitos estoicos mais reconhecidos é a dicotomia do controle. Essa dicotomia se baseia na ideia de que algumas coisas estão sob nosso controle, enquanto outras não. Você pode dividir tudo o que faz nessas duas categorias e aprender a concentrar sua atenção apenas naquilo que você tem controle. Isso significa abrir mão e perceber que 99% do mundo está fora do seu domínio. Epicteto explica que algumas coisas estão ao nosso alcance, enquanto outras não. A principal missão na vida é identificar e separar essas questões para poder dizer claramente quais são externas, estão fora do seu controle, e quais são as ações que você controla, e por isso não se deve buscar o bem e o mal nas coisas externas incontroláveis, mas sim dentro de si mesmo, nas escolhas que são suas. Assim, ao compreender que você não tem poder sobre o mundo exterior, como o tempo, a opinião alheia ou até mesmo sua saúde, não gaste toda essa energia para o 99% externo. Concentre-se no seu 1%, onde reside a sua verdadeira força. Lembre-se de que fatores como sua opinião, motivação, desejos e como você responde ao mundo exterior estão sob seu controle. Você não controla o tempo, mas controla como reage a ele. Não controla as mentiras que as pessoas contam sobre você, mas controla sua opinião sobre elas e sua resposta a essa situação. As pessoas podem dizer mentiras independentemente de quem você seja. Sua reputação está fora de seu controle. Mesmo sendo uma pessoa íntegra, a inveja existe e pode fazer com que outras pessoas contem mentiras sobre você. No entanto, você decide se acredita ou não nessas mentiras. Continue agindo de acordo com o bem que você sabe que deve fazer, pois isso reflete seu verdadeiro caráter. Uma metáfora usada pelos estoicos é o do arqueiro. Um arqueiro pode se preparar da melhor maneira possível, escolhendo o melhor arco, a melhor flecha, treinando todos os dias, mas desde o momento em que solta a flecha, não pode controlar o vento ou o movimento do alvo. Da mesma forma, na vida real, você não precisa se preocupar excessivamente com o resultado de uma entrevista de emprego, porque o resultado não depende apenas de você. A pessoa que conduz a entrevista pode estar de mau humor, ou pode haver alguém mais experiente disputando a mesma posição. Portanto, a verdadeira preocupação deve ser sua preparação técnica, suas qualificações profissionais e o planejamento estratégico para aumentar suas chances de sucesso na busca pela vaga. Muitas pessoas ficam mentalmente doentes porque se preocupam com o que os outros pensam de seu trabalho ou de suas capacidades. Mas o que os outros pensam não está sob nosso controle. O que realmente podemos controlar é nossa gentileza, cortesia, respeito e estar presente. Além disso, não há nada que possamos fazer em relação às opiniões que os outros têm de nós. 2. Amor. Fati. Ama teu destino. A ideia de aceitar o que não pode ser controlado não é exclusiva dos estoicos. Nietzsche, um dos filósofos mais influentes da história, introduziu o conceito amor fati. Ele destaca a grandiosidade humana por meio desse amor ao destino, que significa não desejar nada diferente do que é, nem no futuro, nem no passado, nem por toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, mas amá-lo. Amor fati significa amar o destino, significa aprender a aceitar tudo o que acontece na vida, incluindo as partes mais difíceis e obscuras. Muitas coisas não estão inteiramente sob nosso controle, e o destino é uma delas. Podemos controlar nossas ações hoje, mas fatores fora de nosso controle, como as ações dos outros, alguma doença ou alguma situação externa, podem prejudicar o destino ou o resultado que desejamos. O ressentimento em relação à vida surge quando nossas expectativas não se concretizam. Como disse o Dr. Fred Laskin da Universidade de Stanford, queria que a vida me dissesse sim, mas ela disse não. Queria que uma certa pessoa me quisesse, mas ela não quis. Queria que meu parceiro fosse fiel, mas ele não foi. Obtive um não. Imagina a Carol, uma mulher que após um relacionamento decepcionante em que confiou plenamente e foi enganada, escolhe adotar o princípio do amor fati. Em vez de se afundar no ressentimento e desconfiança, Carol decide aceitar o que aconteceu como parte de seu destino e uma oportunidade de crescimento. Ela enfrenta a dor do passado e escolhe não deixar que isso a defina. Ela utiliza essa experiência para se fortalecer. Determinada a dar uma nova chance ao futuro, Carol decide se abrir para novas possibilidades amorosas. O mesmo com o Pedro, que é um microempreendedor,
após investir todas suas economias em uma sociedade que não deu certo, ao invés de culpar o sócio, o cenário econômico ou até a si mesmo, ele encara a situação como uma parte inevitável de seu percurso e uma oportunidade valiosa de aprendizado. Pedro reconhece as adversidades do passado e decide não ser definido por esse fracasso temporário, se reestruturando e abrindo um novo negócio. Amar o destino é ter a habilidade de lidar com os nãos que a vida nos apresenta, sem preconceitos. Isso não significa aceitação passiva, mas sim estar disposto a dar uma chance ao que o futuro reserva. Em termos práticos, o amor fati nos encoraja a aceitar o que acontece, a dizer eu aceito diante das adversidades, nos lembrando de que não podemos controlar os eventos, mas temos o poder escolher nossa reação a eles. 3. As virtudes estoicas. Explicar completamente a filosofia estoica em apenas um vídeo é quase impossível, mas espero que as lições apresentadas até agora tenham despertado sua curiosidade e começado a orientá-lo na direção de compreender melhor todos os ensinamentos. Agora, vou falar sobre as 4 virtudes estoicas, que desempenham o papel de mandamentos como um guia moral. Sabedoria, coragem, temperança e justiça são as 4 virtudes que formam o código de ética estoico. Para o estoicismo, seguir essas virtudes é crucial para alcançar uma vida extraordinária, um princípio que se resume em viver de acordo com a natureza. Viver segundo a natureza era um lema central do estoicismo que merece uma explicação mais detalhada. Epicteto disse: "O que é o homem? Um animal racional sujeito à morte. O que nos distingue do elemento racional das bestas selvagens? E do que mais das ovelhas e similares? Certifique-se de não agir como uma besta. Do contrário, destruirá o homem que há em você e não alcançará seu potencial. Não haja como uma ovelha. Do contrário, o homem que há em você perecerá." Os seres humanos são animais racionais. Isso nos separa das ovelhas e das bestas selvagens. Somos diferentes de todas as outras espécies da Terra, tanto para o bem quanto para o mal, e em todas as nossas ações, temos a capacidade de aplicar a razão. E quando não usada, nossas ações são agressivas, prejudiciais e grosseiras, decaímos e nos tornamos animais selvagens. Viver segundo a natureza implica em agir racionalmente e não ao acaso ou guiado por paixões, como as bestas. Em outras palavras, devemos sempre aplicar nossa capacidade natural de razão em todas as nossas ações. Se aplicarmos a razão, viveremos de acordo com a natureza, agindo como devem agir os seres humanos. Para os estoicos, o maior bem que possamos ter na vida é virtude. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para responder com virtude, mesmo nos momentos mais complicados e dolorosos. Os estoicos acreditavam que ao agirmos com virtude, tudo o que é significativo na vida, como felicidade, sucesso, reputação, honra e amor, pode se concretizar. Pois o homem que possui virtude não carece de mais nada para viver de maneira plena. Agora talvez esteja se perguntando: o que é exatamente a virtude? Como já explicamos, os estoicos acreditavam que havia 4 virtudes fundamentais: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Vamos ver cada uma delas. Sabedoria. A sabedoria é a capacidade de discernir o que é verdadeiro e correto, compreendendo o mundo e seus padrões de causa e efeito. Para os estoicos, a sabedoria é a base de todas as virtudes, pois é a partir dela que podemos entender como agir de acordo com a razão e o mundo ao nosso redor. Os estoicos acreditavam que a busca do conhecimento era fundamental para tomar decisões sábias. Isso significa aprender com a experiência, refletir sobre suas ações e estar disposto a mudar de opinião quando perceber que está errado. Imagina a sabedoria como um GPS em sua vida. Quanto mais atualizado o sistema, mais as informações serão precisas para te orientar o caminho. Na nossa vida diária, a sabedoria estoica pode ser aplicada ao enfrentar desafios no trabalho, por exemplo. Em vez de reagir impulsivamente, reserve um tempo para pensar, pesquisar e considerar possíveis soluções. Dessa forma, você tomará decisões mais inteligentes e eficazes. Para os estoicos, a sabedoria também envolve a capacidade de distinguir entre o que é importante e o que não é, agindo com base na razão. Isso significa tomar decisões com base em fatos e dados, não apenas em intuições ou palpites. Aprender a contabilizar
seja seu tempo, seu dinheiro, sua alimentação, é essencial para te dar um panorama completo da sua situação e para que você mude seus hábitos, tomando decisões que sejam baseadas no que você verdadeiramente faz. Fatos e dados não são apenas mais uma moda de gestão no mundo empresarial, mas uma maneira de cultivarmos sabedoria e podemos adaptar esse conceito para nossas vidas. Por exemplo, você quer mais tempo livre, seja para tirar um projeto do papel ou estar presente para sua família. Você pode, por um mês, contabilizar suas ações. Dívida o mês por semanas, anotando tudo o que faz e o tempo gasto. Na primeira semana, você terá um panorama completo de onde e como vem investindo seu tempo. Na segunda e terceira, você pode se planejar melhor. E na quarta, inserir novos hábitos no tempo livre que você possivelmente descobriu ter. A maioria das pessoas perdem de 3 a 4 horas em um dia. E se você conseguir identificar e utilizá-las, estará no caminho certo de aumentar sua produtividade. O mesmo com suas finanças. Se você quer aprender a controlar seu dinheiro, por mais que isso pareça mesquinho e ruim no início, anotar todos os seus gastos durante um mês te dará o panorama completo da sua vida financeira. Você entenderá onde está indo seu dinheiro, e daí, repetindo o processo em alguns meses, entenderá como e onde agir com mais sabedoria com suas finanças. A maioria das pessoas não sabem ao certo quais são seus gastos mensais. Se você fizer isso, entrará para as poucas que se alfabetizam financeiramente. Coragem. Para os estoicos, a coragem é a capacidade de agir de acordo com a razão, mesmo diante da adversidade e do perigo. A palavra razão aqui não é uma coincidência. Assim como os estoicos defendiam a racionalidade como uma das grandes capacidades humanas, acreditavam que ser corajoso não consistia em assumir riscos desnecessários, mas sim em assumir riscos que fizessem sentido, riscos necessários para gerar um impacto positivo e fazer o que é certo. Essa racionalidade nos permite enfrentar os desafios da vida com perseverança, impulsionados por um objetivo maior, sem nos deixarmos levar por emoções negativas como o medo ou a raiva. Quando falamos de coragem, não é apenas do ponto de vista físico, mas principalmente moral. Fazer o que é certo, enfrentar cada situação com clareza, com integridade, sem se deixar levar pelo medo ou pela insegurança. Pense em situações em que você teve que lidar com o desconhecido, como começar um novo emprego, encerrar um relacionamento ou pedir desculpas a alguém. Tudo isso requer grande coragem. Hoje, a coragem estoica se manifesta quando você decide confrontar seus medos, como falar em público ou quando dá passos para superar obstáculos, como iniciar um novo projeto de vida apesar das incertezas. A coragem pode ser comparada ao motor de um carro que o impulsiona para a frente, apesar dos obstáculos. O valor é a primeira das qualidades humanas, pois é ela que garante as demais, como destacado por Aristóteles. Temperança, também conhecida como autocontrole e autodomínio, é a capacidade de controlar a si mesmo, dominar as próprias emoções e desejos, agindo de acordo com a razão e a virtude. Para os estoicos, a temperança é uma virtude essencial que nos permite viver de acordo com a natureza e alcançar a paz interior, afastando-nos de qualquer excesso ou escassez em nossa maneira de viver. Os estoicos consideravam o autocontrole fundamental para evitar extremos. Trata-se de controlar os desejos e emoções, sem se deixar levar por impulsos de curto prazo. A falta de temperança é o equilíbrio entre os excessos. Então imagine esses dois irmãos, Matias e Eduardo, um gasta demais e outro excessivamente econômico. Matias frequentemente compra tudo o que vê, cedendo a todos os impulsos. Gasta seu salário no mesmo dia em que recebe e, não contente, ainda compromete seus próximos pagamentos com parcelas infinitas, financiando itens de luxo, saído com amigos, viagens e tudo mais. Agora o Eduardo, por outro lado, se recusa a acompanhar o irmão. Só usa roupas doadas, mesmo tendo condições de comprar. Não pede comida e se priva até dos itens básicos para economizar todo o seu dinheiro, sem nenhum propósito. O equilíbrio não está em nenhum dos dois, pois um esbanja e é totalmente irresponsável com seu futuro, e o outro sacrifica sua qualidade de vida devido à avareza. O que a temperança faz é nos ajudar a manter o equilíbrio, vivendo com qualidade no presente e evitando arrependimentos posteriores, e o mesmo se aplica em qualquer contexto de nossas vidas. Justiça.
A virtude da justiça é a capacidade de agir com imparcialidade, tratando todas as pessoas com equidade e respeito. Para os estoicos, a justiça é a virtude fundamental que nos permite agir eticamente, baseando nossas decisões na razão e na ética, sem deixar que interesses pessoais ou preconceitos te influenciam. Hoje, isso se traduz em agir eticamente em todas as suas interações, seja no trabalho, na família ou na comunidade. Isso significa ser honesto, respeitar os direitos dos outros e buscar a igualdade e a justiça. Sem justiça, a coragem é fraca, como disse Benjamin Franklin. Quando você entende as 4 virtudes, poderá usá-las como base para a sua vida. E uma boa razão pela qual precisa ter uma base sólida é o aumento de estímulos que recebemos diariamente, seja em redes sociais, marketing e técnicas usadas para influenciar o comportamento e a sociedade. Quando você tem uma base sólida, você pode comparar os seus valores ao que é oferecido ou vendido e se questionar: essas ações condizem com a vida que quero viver? 4. Memento mori. Enfrentar a mortalidade com serenidade. O memento mori, expressão que em latim significa lembre-se que você é mortal. Essa expressão para os estoicos é a necessidade de reconhecer a impermanência da vida e a inevitabilidade da morte como parte fundamental da nossa existência. Para os estoicos, isso não era um exercício sombrio, mas sim uma ferramenta que, ao confrontarmos nossa própria mortalidade, podemos viver de maneira mais significativa, virtuosa e serena. Hoje estamos cercados pela distração, por buscas incessantes de perfeição e aprovação. O estoicismo propõe uma vida bem vivida, determinada pela prática contínua da virtude, da empatia e da justiça. Ao refletirmos sobre nossa mortalidade, somos incentivados a priorizar o que realmente é importante em nossas vidas. Resiliência. Reconhecer que a vida é efêmera nos ajuda a enfrentar adversidades com resiliência. Em vez de nos deixarmos abater por desafios, podemos cultivar a coragem para enfrentá-los com determinação e seguir em frente. A apreciação do presente. O memento mori nos lembra de apreciar o momento presente. Isso significa viver com gratidão e desfrutar das pequenas coisas da vida, já que nunca sabemos quanto tempo nos resta. Desapego material. O estoicismo também nos encoraja a não nos apegarmos excessivamente a bens materiais, pois são efêmeros. Isso não significa rejeitar a prosperidade, mas manter um equilíbrio saudável entre o material e o espiritual. Em resumo, o memento mori no estoicismo nos lembra que a morte é o destino de todos, independentemente de nossa posição social e financeira na vida. Portanto, em vez de temê-la, podemos usá-la como um lembrete constante para viver com autenticidade, coragem e virtude. Isso nos ajuda a encontrar um sentido mais profundo em nossas vidas e a enfrentar os desafios da existência com calma e determinação. 5. Ética da indiferença. A verdadeira força por trás da indiferença estoica. Entre todas as palavras trazidas pela filosofia estoica, indiferente é uma das mais provocadoras. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto nos dizem que ser estoico é ser indiferente às coisas externas, indiferente à riqueza, indiferente à dor, indiferente à vitória, indiferente à esperança, aos sonhos e a tudo mais. Pode ser que, inicialmente, o que você entenda desse conceito seja que os estoicos não se importam com nada, especialmente porque a definição hoje da palavra indiferente significa exatamente isso: mostrar pouco ou nenhum interesse por algo ou alguém. No entanto, essa é uma análise incorreta, ilógica e perigosa. Não é que os estoicos não se importavam ou não eram sociais, ao contrário. Quase todos os filósofos estoicos tinham uma vida pública, e eles eram bons em enfrentar qualquer situação adversa. Isso faz sentido para você? Entenda que o objetivo era ser forte o suficiente para que não houvesse necessidade de que as coisas seguissem em uma direção específica e sem solução ou se isolar socialmente. Sêneca, por sua vez, afirmava que, obviamente, é melhor ser rico do que pobre, alto do que baixo, mas mesmo assim, o estoico se comportava com indiferença quando o destino realmente agia. Por quê? Porque o estoico era forte o suficiente para enfrentar qualquer situação, não importasse o quão adversa fosse. A indiferença estoica se resume a aceitar o que a natureza nos reserva em relação ao que acontece na vida e não se desesperar e permanecer firme. Como nos disse Epicteto,
Não espere que tudo aconteça como você deseja, mas sim que tudo aconteça como realmente acontecerá. Então sua vida irá fluir bem. 6. O poder da mente para moldar o seu mundo. Epicteto fala sobre o poder da mente para moldar o seu mundo. O último princípio estoico para uma vida extraordinária que abordaremos é compreender que nossos pensamentos criam nossa realidade. O mundo se desenvolve fora de nosso controle de forma caótica e frequentemente injusta, mas podemos escolher as lentes através das quais o vemos. Pense nisso como se estivesse usando óculos coloridos. Se estiver usando óculos azuis, tudo parecerá escuro e infeliz. Mude a perspectiva e verá o mundo de outra maneira. É a sua percepção que molda a sua realidade, não os eventos externos. Como disse Epicteto, não são os eventos que nos perturbam, mas nossa opinião sobre eles. Um exemplo é o fenômeno do carro amarelo. Quando nos concentramos em algo, o percebemos por toda parte. Se estiver procurando por objetos azuis em um quarto, não notará tantos objetos vermelhos porque está procurando os azuis. Isso também se aplica à vida. Se olhar para a vida de maneira criativa, verá criatividade em tudo. Mude suas lentes e mudará sua percepção do mundo. Espero que você perceba que esse ponto de vista sobre nossos pensamentos é fundamental de entender porque está relacionado ao poço sem fundo em que frequentemente nos encontramos. Às vezes, as pessoas se deixam cair em poços muito profundos. Se acostumam à situação, ela se torna confortável e as impede de tentar sair. Nos adaptamos a tudo na vida. No entanto, sempre é possível mudar a perspectiva, desafiar o pessimismo e dar pequenos passos para melhorar a sua vida. Mude seus pensamentos e com certeza mudará sua vida. Este vídeo pretende levá-lo um passo mais perto de uma vida extraordinária. Agora, se você chegou até aqui, comente: eu tenho autonomia. Assim você deixa registrado e toda vez que sentir dificuldade, basta voltar aqui e ler seu comentário. Peço também que se inscreva no canal e deixe seu like para apoiar nosso canal. E se este conteúdo o impactou de alguma forma, compartilhe com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir.